Fala pessoal, beleza? Aqui é o Marcos, tá? Nós já havíamos, vindo comentando já há um tempo atrás a questão das ligações de carbono entre carbono com carbono, né? Aquela propriedade de encadeamento que inclusive até caiu num exercício aí que eu havia deixado para vocês. Esse assunto aqui, do meu ponto de vista, tá? Ele é um assunto complexo, mas ele é muito fácil ao mesmo tempo, porque tem alguns detalhes aqui que as pessoas não se atentam para isso. E quando o cara sai lá para fazer uma prova do Enem, uma coisa que vai exigir mais da parte químico-orgânica, ele acaba ficando prejudicado, né? Mas o que acontece basicamente é o seguinte: eu havia comentado em aulas anteriores que o carbono tem aquela propriedadezinha lá que a gente chamou de encadeamento, né? Que é a propriedade de formar cadeias, né? Um carbono ligar a outro carbono. Então ele forma cadeias, né? A gente tem ligações de carbono com carbono. Nessa altura do campeonato, eu preciso que vocês tenham em mente que a química, né, é uma ciência que estuda a transformação da matéria. Então, se você pegar um fósforo e riscar o fósforo e aquela madeira que forma o fósforo for convertida em cinza, isso aí é um problema da química, porque ela está estudando a transformação da matéria, né? Aquelas feiras de ciências que a gente tem nas escolas, onde os meninos misturam lá bicarbonato de sódio com vinagre, né? E ocorre aquela liberação de gases, de CO2 ali, o negócio supita, fica meio avermelhado ali e tal, aquilo é um problema da química. Tá? Então é a química que estuda isso, porque houve o que a gente chama de transformação da matéria. Então, o tempo todo, né, a gente está formando e quebrando, né, e formando de novo ligações em química. Mais especificamente, terceiro semestre, a gente estuda as ligações que o carbono faz. E vocês viram lá que o carbono pode fazer até 4 ligações, onde ele se estabiliza com essas 4 ligações. Tá? Eu poderia ter uma situação onde o carbono não está ligado em 4? Poderia. Tá? Isso existe. Mas isso aí é uma coisa lá para nível universitário. Então não precisa preocupar com isso aí agora não. Até porque a gente vai ter regiões de densidade eletrônica ali, onde vão ter a formação de nuvens eletrônicas, de cargas eletrônicas, então deixa isso para lá, deixa isso para nível universitário. O que acontece aqui, basicamente, né, é que as ligações que o carbono faz, elas podem ser divididas em 3 tipos, tá? Ou o carbono vai fazer ligações do tipo simples, né, igual essa aqui é uma ligação simples. Ó, vamos estabilizar o carbono. Ligação simples aqui, deixa eu pegar um traçado menor. Ligação simples ali, ligação simples ali. Tá? Então, 4 ligações. As 4 ligações são ligações simples. Perfeito? A gente pode ter outra situação onde ocorre o aparecimento de ligação dupla. O que é uma ligação dupla? É esse tipo de ligação aqui, ó. Uma do ladinho da outra. Tá certo? Então, quando a ligação tá aqui, eu tenho uma ligação dupla. Ou então, quando eu tenho 3 ligações assim, ó, eu tenho uma ligação tripla. Obviamente, ao olhar para um sistema desse aqui, lembra que a gente havia falado que a gente estabiliza o carbono com 4 ligações e completa lá com hidrogênio? Lembra que tem essa conversa? A gente falou isso dias para trás. Então, se eu fechasse isso aqui, ó, 4 ligações, ó, fechei. Esquece esse exemplo aqui de baixo. Fechei, 4 ligações aqui. Então eu deveria vir com hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Pronto, fechei minha molécula, tá bonitinha. Tá. E nesse caso aqui de baixo, que é o exemplo, dá pra colocar um hidrogênio aqui? Dá. Por quê? Lembra que o carbono tem que fazer 4 ligações.
E o hidrogênio ele faz quantas? Somente uma. Sempre, sim, apenas uma. Olha aqui, ó, sempre faz uma ligação química apenas. Então o hidrogênio fez a ligação química aqui. Ele está estável? O hidrogênio está... Se eu olhar só para esse cara aqui, ó, tô olhando só para o hidrogênio. Ele fez só uma ligação, ele está estável? Beleza. E o carbono? Quantas ligações ele fez? Ó, ele fez 1, 2, 3. Então tá faltando outra ligação. Aonde que eu posso mexer aqui para colocar essa outra ligação? Uai, poderia colocar ela aqui, ó. Ou poderia colocar ela aqui. Tanto faz. Iria ficar com 4 no final? Sim, ó. 2 para cá, 3, 4 ligações. Tá, vou deixar essa ligação aí. Vou colocar no hidrogênio para estabilizar aqui. E aqui? O que eu poderia colocar? Poderia colocar um hidrogênio aqui? Aqui, ó. Colocar um hidrogênio aqui? Pode? Não pode. Não pode de maneira nenhuma. Por que não pode? Ele aqui, ó, hidrogênio sempre faz uma ligação química apenas. Aqui ele está fazendo 2. Então esse aqui está errado, tá? Isso aí não vale. Isso aqui está errado, tá? Isso aqui está certo. Aqui está certo. Pro lado do carbono esse aqui está certo, mas pro lado do hidrogênio esse aqui está errado. Perfeito? Então aqui não poderia vir carbono. Desculpa. Aqui não poderia vir hidrogênio. Aí deveria vir um outro carbono e essa cadeia carbônica continuar. Perfeito? Vamos voltar aqui. No caso da tripla, a mesma coisa, a mesma analogia. Já tem 3 ligações aqui e tem uma ligação aqui. Esse carbono está estável? Completamente estável. 4 ligações. Eu poderia puxar uma ligação para cá? Jamais. Nunca. Por quê? Porque se eu fizesse isso aqui, o que iria acontecer? Essa ligação aqui formaria 5 ligações, estaria errado. Tá bom? Então fiquem atentos em relação a isso aí. Como é que eu poderia estabilizar essa molécula? Uai. Assim, ó. Você poderia vir um hidrogênio aqui? Poderia. Poderia vir um hidrogênio aqui? Jamais. Por quê? Porque o hidrogênio faz só uma ligação. Aqui ele estaria fazendo 3. Poderia vir um carbono aqui? Poderia. Como é que eu poderia estabilizar esse carbono ali? Se ele já fez 3 aqui? Poderia colocar o hidrogênio aqui. Ó. Então fechou a minha molécula. Tá bom? Então prestem sempre atenção nesses conceitos. O hidrogênio sempre faz uma ligação química apenas, o carbono faz 4 ligações. Pode ser do tipo simples, dupla ou tripla. Inclusive até eu estava trabalhando um exemplo com os vinhos aqui do primeiro ano, que é o caso do etanol, que é o álcool, né, que a gente usa nas mãos aí, é o álcool que tem na cerveja, na pinga, álcool do posto. Observe aqui, ó, é uma estrutura orgânica, carbono, carbono, olha a ligação química entre eles aqui. Olha a ligação química aqui, olha a ligação química aqui, a ligação química aqui. Esse hidrogênio estabiliza com apenas uma ligação, cada hidrogênio desse aqui fazendo apenas uma ligação, e cada carboninho fazendo 4 ligações. Olha esse carbono aqui, ó, fez uma ligação para cima, uma ligação para o lado, uma ligação para o outro lado, terceira ligação, quarta ligação aqui. Olha esse carbono aqui, uma ligação para cima, uma ligação lá para o fundo, 2 ligações, né? 3 ligações aqui e a quarta ligação. A estrutura toda está estável, tá? Esse aqui é o etanol, que as pessoas bebem lá na cerveja, lá no vinho, né? Ou passam na mão. Ele tem essa estrutura aqui, ó. A hidroxila que a gente chama, né? Que é esse grupamento OH aqui, tá? Outras pessoas gostam de chamar isso de carbonila, mas não interessa pra gente agora não. O que eu quero que vocês saibam é que eu quero que vocês saibam é que toda essa estrutura aqui é conhecida como sendo o etanol. Beleza, pessoal? Vou indo, qualquer dúvida estou nos grupos. Até mais, fiquem com Deus.